vou falar um pouquinho sobre o pacote básico de como é o padrão da codependência. E são muitas perguntas. Toma nota aí. Olha só, você vive com medo de ser rejeitada ou abandonada? Sempre coloca o outro em primeiro lugar? Ou, quem sabe, você vive cansada, com a sensação de culpa, ou sem saber o que você quer para você? Por você? Tem mais, ainda não acabei. Você justifica as atitudes ruins do teu parceiro com frases do tipo: ele teve um dia difícil? Ou você já deixou de viver os teus sonhos, conviver com as tuas amizades de toda a vida? Ou deixou passar oportunidades importantes por causa da relação? Se você reconhecer algum desses casos, talvez você esteja vivendo um relacionamento marcado pela codependência afetiva e nem tenha percebido. A codependência é assim, é quando o amor vira desequilíbrio. É quando você se anula para manter alguém perto, mesmo que isso te machuque, ou é com essa escolha. É quando você acredita que se não estiver ali o tempo todo resolvendo, o outro desmorona. E o pior, você junto. Vou te dar alguns exemplos reais da vida real, com nomes fictícios para eu não me meter em bronca, né? Mas para você entender como é a tal da codependência no dia a dia. Olha esse caso, a Juliana, de 34 anos, ela trabalha como professora. Ela está num relacionamento há 5 anos com o André, que tem dificuldades com álcool e está frequentemente desempregado. Ele já prometeu várias vezes mudar e ela tem bancado todas as contas da casa. Agora, veja como é o comportamento de codependente da Juliana. A Juliana acredita que se ela sair da relação, ele vai se perder de vez. Ela já deixou de fazer um intercâmbio profissional para ficar sempre por perto e apoiar o André. E ela evita, inclusive, falar sobre os problemas que ela tem vivido, falar com os amigos, por vergonha da situação deles. E ela acha que se ela o ajudar suficiente, ele vai melhorar. E aí sim o relacionamento vai compensar para ela, né? O sinal de codependência da Juliana é que ela sente que precisa salvar o André a todo custo. E que o seu valor na relação vem da sua capacidade de suportar em toda a extensão da palavra e de ajudar mesmo às custas do próprio bem-estar. Então, vamos falar com franqueza? Para quem está de fora, é bastante nítido que esse relacionamento está em problemas, não é mesmo? Talvez até para Juliana, mas ela nutre uma esperança provavelmente utópica, porque ela está nesse ciclo de codependência que sufoca o próprio querer, né? E o bem-estar dela. Complicado. Mas só mais um exemplo. Vamos ver. A Renata tem 36 anos, ela é analista de sistema e foi convidada para assumir um cargo de gestão. Muito bem. Mas o namorado demonstrou ciúmes e fez comentários de que ela ficaria metida. Então, com medo de que ele se sentisse inseguro e se afastasse emocionalmente, ela decidiu recusar a promoção. Veja como que é o comportamento de codependente nesse caso. A Renata adapta as escolhas profissionais para não ameaçar o parceiro. Ela prioriza o conforto emocional do namorado acima do próprio crescimento profissional. Ela tem medo de que, se ela crescer, o relacionamento se desgaste. E também acredita que, para manter o relacionamento, ela precisa diminuir para caber no mundinho dele.
No caso dela, o sinal de codependência é justamente reprimir o seu potencial e sabotar a própria evolução para manter a dinâmica da relação e não perder o amor, né, do parceiro. A atitude da Renata nessa relação demonstra muitas características dela mesma. Por exemplo, a baixa autoestima, insegurança e a falta de amor próprio, né? E eu me pergunto, como será a sensação de arrependimento por abrir mão da evolução profissional dela se um dia o namoro acabar? Provavelmente vai para esse caminho. Olha, esses dois exemplos e em qualquer outra situação que envolva a codependência, os padrões que a gente vai ver são basicamente esses 5. Anota aí. 1. A autoanulação. Como que é isso? A pessoa anula as próprias necessidades, as emoções, os sonhos e os limites são deixados de lado. Segundo, também existe o medo da perda ou da rejeição. Aqui tudo é guiado por esse medo, né? Especialmente o medo de ficar sozinha e de ser rejeitada. O terceiro padrão é que existe um sentido de valor pessoal atrelado ao cuidado do outro. Como que eu só sou boa se estou salvando, mantendo, ajudando, aportando, doando, me anulando. O quarto, que também é muito explícito que acontece, é um fenômeno que é a dificuldade de impor limites ou de dizer não. E acho que eu nem preciso comentar nada nesse ponto, né? E ainda, o quinto, para completar esse pacote básico do padrão da codependência afetiva, muitas pessoas se submetem a permanecer em relações prejudiciais por culpa, por medo, ou esperança de que vai melhorar. Bom, sem entrar em outras questões, como quando é o caso da dependência econômica associada a tudo isso, né? Mas eu tenho muitas pacientes que são absolutamente autônomas financeiramente e não conseguem prospectar a vida sem esse homem que abusa da bondade delas, né? Claro que eles também têm algum transtorno psíquico para se comportarem assim com elas. E esse é outro tema, mas analisando da perspectiva da mulher que vive essa codependência, é uma dessas situações que devem ser, né, atendidas o quanto antes possível, porque a codependência afeta a vida em vários sentidos. Agora eu quero saber de você e responda com sinceridade, porque o único juiz aqui é você mesmo. Você tem vivido algum desses padrões da codependência? Reconhece alguma dessas características no teu relacionamento? Tenha acontecido algum episódio como o da Renata e da Juliana, que você tem que sempre abrir mão de você em função do outro? Cuidar e preservar, não machucar a questão emocional do ego mal resolvido do outro, mesmo que você fique em segundo plano. Você tem que se diminuir assim, olha, para caber na mão dele ou dela, porque também existe a codependência do homem com relação à mulher. Eu aqui falo explicitamente, abertamente para as mulheres no meu canal aqui, né? Porque eu atendo especialmente mulheres 40 mais, mas claro, também tenho pacientes homens e somos um universo psíquico humano. Então, homens e mulheres sofrem os mesmos tipos de problemas, mas como eu disse, meu público é maiormente mulheres, por isso sempre meus exemplos são relacionados para o universo feminino. Mas muitos homens também sofrem disso de codependência afetiva. Então, que tal? Você tem tentado se encaixar no outro para você não perder o amor do outro? Para não
não perder o espaço na vida do outro? E o que isso está custando para você? Pensa sobre isso. O único juiz aqui é você. Se você quer resultado diferente, você precisa ter técnica diferente. Depende de você. Obrigada a todos. Vamos continuar o capítulo 3 amanhã sobre codependência afetiva. Tem muito ainda que falar e está muito interessante esse assunto, porque muitas pessoas desconhecem esse termo, apesar de que estão absolutamente submersas nessas questões, né, no relacionamento. Então, muitas gracias. Nos vemos pronto. Luego les pongo ahí subtítulos en español para que me comprendan. Mucho gusto, soy Sabrina, aqui em meu divã com chá. Muito bom.